Mídia e realidade. Os meios de comunicação criam o perfil de seu próprio objeto. São como uma câmara fotográfica programada para captar apenas certas cores ou formas, ignorando as demais. Seleção e simplificação existem em todo conhecimento, mas no caso da mídia a grade seletiva não é concebida para realçar as características essenciais do objeto e sim para consolidar o perfil do veículo ou o perfil do produto, a personalidade, por assim dizer, do jornal, da revista ou do canal de TV que, em razão disso, acaba por não poder enfocar seu objeto senão à sua própria imagem e semelhança. Cada veículo da mídia funciona como um indivíduo neuroticamente egocêntrico e necessitado de reafirmar continuamente sua identidade. Nas outras pessoas, ele não repara senão nos traços e gestos que sirvam para confirmar, por semelhança ou contraste, sua autoimagem. Mais ainda, os fatos passam e o veículo fica. O objeto, o acontecimento, o entrevistado, o mundo, reduzido a pretexto ocasional para a reafirmação contínua da personalidade daquele que o exibe, vai perdendo toda a substancialidade. É dele que se fala, mas, subrepticiamente, o foco de atenção do público é desviado na direção de quem fala. De início, um noticiário de TV atrai o público por falar de coisas importantes. Mais tarde, as coisas se tornam importantes porque aparecem no noticiário da TV. Marshall M. McLuhan exagerou ao dizer que o meio é a mensagem. O meio apenas usurpa, progressivamente, o lugar da mensagem. Todo veículo, enquanto produto que busca impor sua própria imagem no mercado, tem por objetivo primordial levar essa usurpação às últimas consequências. A conquista da total credibilidade coincide com a total absorção do objeto no perfil do veículo, na completa submissão do mundo ao molde do seu espelho. Quando o meio se torna a mensagem, entramos no reino da universal redundância. Em cada veículo, a grade seletiva é incorporada às normas de trabalho diário dos profissionais, e estes acabam se amoldando a ela como uma segunda natureza. Com o tempo, perdem toda a capacidade de tomar consciência crítica do que estão fazendo. Muitas vezes acreditam estar apenas simplificando jornalisticamente os fatos, para torná-los acessíveis ao consumidor médio, quando estão, na verdade, deformando e caricaturando brutalmente a realidade do mundo. Isto acontece porque o consumidor médio, o leitor médio, o espectador médio são delineados como meros tipos ideais projetados segundo o perfil do veículo e não segundo suas características reais de seres humanos concretos, e quando o produto faz sucesso, passando a ser consumido exatamente pelo tipo de pessoa, ou faixa de mercado, a que idealmente se destinava. Então as sondagens de opinião confirmam que os consumidores reais pensam exatamente como se esperava que o consumidor ideal pensasse. Aí a mídia se persuade de estar refletindo a realidade, quando está olhando apenas os aspectos da realidade que confirmam sua imagem de si mesma e ignorando todo o resto, por mais importante que seja historicamente, socialmente, moralmente etc. Essa seletividade deformante tem um potencial imbecilizador que, quando se projeta sobre a cultura superior, arrastando nos seus hábitos os escritores, os dramaturgos, os intelectuais em geral, pode produzir um resultado desastroso, que é tornar todo um povo incapaz de perceber as coisas mais óbvias, porque a mídia é que fornece os símbolos com que o consumidor concebe e elabora a realidade. E o que quer que não esteja na mídia se torna, aos poucos, intransmissível, depois impensável, depois inimaginável e por fim inexistente. Assim, a liberdade de manifestação, que é a conditio sine qua non de desenvolvimento da mídia, acaba se tornando, a longo prazo, um bloqueio à comunicação de muitos fatos e ideias importantes. Os analistas sociais às vezes percebem que isso está acontecendo, mas, imbuídos de concepções morais e políticas um pouco atrasadas em relação ao estado de coisas, tomando ingenuamente como efeito de manipulações ideológicas premeditadas, sem perceber que se trata essencialmente de um automatismo, isto é, de um processo que, uma vez instalado, se torna independente de quaisquer desígnios humanos e tende a se multiplicar indefinidamente como um vírus de computador. Daí que as próprias denúncias quanto aos malefícios da mídia sejam seletivas e impotentes para dar uma explicação efetiva do que acontece. Quando essas denúncias se incorporam à linguagem corrente dos profissionais do jornalismo e da TV, elas lhes fornecem um pretexto legitimador para que examinem com tanto mais senso crítico das destruições cometidas pelos outros, pelas grandes empresas, sobretudo quanto menos prestam atenção naquelas que eles mesmos praticam diariamente. O senso crítico perverte-se assim em falsa consciência, e o senso de justiça, tão alegado como motivo legitimador das denúncias, se prostitui naquela indigesta mistura de autocomplacência e espírito acusatório que, nos últimos anos, tomou posse da imprensa brasileira de maneira quase generalizada. Curiosamente, a mídia, como empresa capitalista, traz em si o remédio de seu próprio mal. Nos países mais ricos, a variedade dos meios de comunicação e a riqueza de perspectivas do debate público, sedimentados por uma pujante educação superior, que a mídia mesma ajuda a fortalecer, neutralizam em grande parte o potencial destrutivo da seletividade deformante. Onde centenas de jornais, revistas e canais de TV com perfis diferentes e orientações antagónicas se enfrentam em feroz concorrência,
é muito difícil que os aspectos da realidade sistematicamente ignorados por um veículo não sejam imediatamente aproveitados por um outro, o que, a longo prazo ao menos, obriga o primeiro a reconhecer que existiam aqueles fatos que o perfil do seu produto o induzira a ignorar. O crescimento da classe dos profissionais da mídia também cria, a longo prazo, a variedade, a diferença e os antagonismos, que, no conjunto, são a garantia verdadeira e única da liberdade de todos. Mas, num país como o Brasil, onde o mercado é monopolizado por um número relativamente baixo de empresas grandes, e sobretudo onde a classe dos profissionais de imprensa é pequena o bastante para que haja nela um senso de unidade, uma certa identidade de ideais morais e políticos e até uma comunidade de linguagem, de gostos e de hábitos. A grade seletiva segundo a qual os meios de comunicação recortam a realidade tende também a ser uniforme. Isto é tremendamente perigoso. Em primeiro e mais evidente lugar, é perigoso do ponto de vista político. É muito fácil, no Brasil, jogar toda a imprensa de uma vez contra certos alvos, sem que os acusados encontrem uma defesa nem de longe proporcional à acusação. Os jornalistas hoje reconhecem, pelo menos de boca, os casos mais salientes e aberrantes de massacres de reputações, mas este reconhecimento não é acompanhado pelo devido interesse em sondar as causas profundas que tornam esses episódios perigosamente fáceis de desencadear e quase impossíveis de controlar. Num capítulo de O Imbecil Coletivo, publicado previamente na revista Imprensa, salientei o fenómeno espantoso do unanimismo da imprensa brasileira na época da CPI da Comissão de Orçamento. Todos os jornais, revistas e canais de TV reunidos denunciavam uma gigantesca conspiração de interesses que havia se apossado do Estado. E ninguém se lembrava de perguntar como era possível que interesses tão poderosos, capazes de comprar meio Congresso, não tivessem a seu soldo, na imprensa, um único defensor. Quando mais tarde se viu que os interesses envolvidos não eram tão vastos nem poderosos, que os culpados na verdade eram os estelionatários vulgares incapazes até de formular uma defesa eficiente, não houve um jornal que confessasse ter feito tempestade em copo d'água. A tese do Estado paralelo esvaziou-se por si mesma, mas não foi jamais expressamente abjurada. Mas, em segundo lugar, a coisa é muito mais perigosa, embora de maneira menos evidente, no domínio cultural e psicológico, na medida em que o unanimismo da mídia influencia os escritores e intelectuais, criando-se inclusive uma espécie de comunidade de hábitos e gostos dos profissionais da mídia com a classe académica e o pessoal das artes. Então a própria classe incumbida de raciocinar criticamente a respeito do fenómeno fica incapacitada de fazê-lo. Nessas condições, quem quer que se aventure a mostrar à opinião pública certos fatos ou ideias ignorados geralmente pela mídia terá contra si não somente a mídia mesma, mas o consenso dominante dos intelectuais e artistas. O bloqueio, nessas condições, torna-se verdadeiramente totalitário, sem que nenhum dos envolvidos na criação desse estado de coisas tenha conscientemente qualquer intenção totalitária. É uma ditadura implícita, fortalecida pela falsa consciência de ser sinceramente democrática. Se acrescentarmos a esse panorama a velha tendência brasileira ao discurso duplo, que tantos analistas já salientaram na nossa cultura, destacando-se particularmente a notável introdução de Roberto Soares a seu livro sobre Machado de Assis, veremos que o bloqueio assim estabelecido será muito difícil de furar, porque ninguém, exceto aquele que luta para furá-lo, está seriamente disposto a admitir que o bloqueio existe. Para piorar ainda mais as coisas, a resistência do unanimismo à aceitação das propostas divergentes não tomará a forma de uma contestação explícita ou de um debate fidedigno, mas sim de uma divulgação seletiva deformada e caricaturante, portanto da proposta mesma, que assim não chegará ao público senão vacinada previamente contra a sua própria eficácia possível. Novamente, aqui, não será preciso que nenhum dos profissionais envolvidos na divulgação tendenciosa tenha a menor consciência de estar sendo tendencioso, e a uniformidade mesma do tratamento dado à matéria pelos demais profissionais e veículos dará a cada um a boa consciência de estar tratando do assunto segundo os padrões aceitos de honestidade profissional suficiente. Aos poucos, isso se torna uma resistência de pedra a toda a verdadeira novidade, já que a definição mesma de novidade foi previamente estreitada para só comportar as classes padronizadas de novidades admitidas. A contradição é inerente à noção mesma do veículo de comunicação, de um lado como pretenso retrato da realidade, de outro lado como produto padronizado, delineado, aprisionado de uma vez para sempre na sua própria grade de interesses e prioridades, na qual não pode abdicar sem arriscar-se a perder a faixa de público já conquistada, sem a garantia de poder conquistar novos públicos. Daí que, quando pela milionésima vez acontece de um espetáculo de teatro exibir atores nus ou agredir psicologicamente a plateia, a coisa é noticiada como novidade espetacular, e quando, pela primeira vez na história do Brasil, talvez pela primeira vez na história do mundo, crescimento anormal do número de imóveis usados à venda começa a assinalar quase uma evasão generalizada dos moradores de antigos bairros de classe média numa grande capital, como vem ocorrendo em São Paulo, a imprensa leva 10 anos para perceber que está diante de um fenómeno inédito e estranhíssimo. É esse fenómeno que está no fundo da baixa credibilidade da mídia brasileira, repetidamente assinalada pelas pesquisas. O consumidor, o leitor, o espectador,
nunca pode ser tão manipulado ao ponto de não perceber as mais óbvias diferenças entre o mundo que lhe mostram e o mundo que ele vê. É isto também que permite que propostas, ideias e pessoas rejeitadas pela mídia, ou solenemente ignoradas por ela, continuem no entanto alcançando o público por meio da ação direta, como acontece, no mundo das artes e espetáculos, com figuras como Juca Chaves e Eliana Pittman, sucessos que por muito tempo a mídia ignorou e que por seu lado podiam ignorar solenemente a mídia. Afinal, a mídia recusa falar dessas pessoas, mas não rejeita seus anúncios pagos, que às vezes atingem o público com uma credibilidade até maior que a das notícias. Mas, voltando à seletividade deformante, o escritor, o jornalista, o empresário, o político que se aventura a batalhar por uma proposta que seja muito divergente em relação aos padrões de gosto dos profissionais da mídia terá de enfrentar, em primeiríssimo lugar, a distorção sutil, mas nem por isto grave, que sua imagem sofrerá ao passar pelo filtro da adaptação jornalística. Esta selecionará, no personagem e na sua proposta, não os aspectos que lhes sejam essenciais e de maior valor na intenção e no significado que lhes dá o personagem mesmo, mas aqueles que pareçam jornalisticamente interessantes, isto é, aqueles que sirvam a sublinhar o perfil do produto do veículo em questão. Isto é, não importando qual a natureza intrínseca do assunto de que estejam falando, o jornal, a revista ou o canal de TV sempre inventará um modo de estar sempre falando unicamente de si mesmo. E, não havendo no perfil do produto, como em nenhuma chave classificatória previamente estabelecida, nenhum lugar para o singular e o inédito, o personagem enfocado que se arranje para caber num dos papéis pré-fabricados admitidos na fórmula do produto, e ele terá muita sorte se esse papel guardar alguma semelhança parcial com aquilo que ele é para si mesmo e na realidade do mundo externo. Muitas vezes, a maior semelhança possível é bastante remota. Todos nós, que alguma vez já fomos entrevistados por um jornal, por uma revista, por um programa de TV, já nos sentimos recortados segundo os padrões de uma alfaiataria que procurava em nós não a nossa medida própria, mas a nossa semelhança com alguém ou com alguma coisa conhecida e padronizada, semelhança que em muitos casos não ia além do reino das meras coincidências. Quanto mais rígido o perfil do produto, e, pior ainda, quanto mais unânime o espírito da classe dos profissionais da mídia, tanto mais remota se tornará possivelmente essa semelhança e tanto menos o entrevistado, o personagem, o fato, se parecerá consigo mesmo. Tenho conversado com muitas pessoas que passaram por essa experiência, e eu próprio já fui personagem dela várias vezes. A mais recente foi a onda de entrevistas e comentários suscitada por meu livro O Imbecil Coletivo. Durante 20 anos escrevi, lecionei e dei conferências para grupos bem definidos, uma plateia universitária, em essência, sem procurar dar uma difusão maior a meu trabalho e a minhas ideias. Fiz isso de propósito, por estar convencido de que a filosofia não é um campo onde se possa alcançar um razoável domínio das próprias ideias antes da idade madura, como prova aliás o fato de que, ao contrário do que acontece na poesia e nas artes em geral, nós filósofos a precocidade é coisa rara e as obras-primas são quase sempre escritos de maturidade e velhice. Sabendo disso, julguei que poderia esperar pelo menos o tempo que Aristóteles havia esperado. O mestre fundou o liceu e começou seu ensinamento público aos 49 anos. Ora, depois de tanto tempo de experiência, um homem tem o direito de crer que conhece razoavelmente o perfil do seu trabalho e o sentido do seu projeto de vida. Mais ainda, se deixou ao longo do caminho um número suficiente de marcos da sua passagem, o registro de seus atos e palavras, a direção de sua trajetória já saiu do reino das intenções e se tornou um fato objetivo. Esse homem tem o direito de esperar que qualquer imagem de conjunto de sua pessoa, que apareça na mídia, coincida ao menos em linhas gerais com o que ele sabe de si e com os registros que deixou. Em muitos casos, porém, essa expectativa não se realiza. Nosso personagem estereotipado que aparece na mídia difere totalmente daquele que conhecemos e que o registro de nossos atos comprova. Quando, aos 50 anos de idade, selecionei de uma massa de milhares de páginas escritas umas poucas centenas dedicadas à crítica da atualidade cultural brasileira e as publiquei sob o título O Imbecil Coletivo, me vi subitamente retratado na imprensa como uma vocação para a polêmica, cuja principal ocupação na vida era comprar brigas com intelectuais. Ora, uma vocação, que eu saiba, é o sentido final de uma tarefa a que o indivíduo se sente chamado e à qual dedica suas forças, não aquele traço em particular que, isolado do conjunto de uma vida, aconteça de num determinado momento chamar a atenção da imprensa. As distorções e falsidades menores, que em número incontável apareceram no noticiário a meu respeito, derivam todas desse desvio inicial do foco de atenção, desvio que escorrega do centro de seu objeto para a periferia, pela simples razão de esta periferia coincidir, no caso, com o centro da esfera de interesses da mídia local. É claro que, nesse episódio, boa parte da distorção foi alimentada por preconceitos ideológicos, mas os preconceitos ideológicos não teriam tanta facilidade para impor seu molde ao noticiário se o próprio modus operandi habitual da mídia, em si mesmo ideologicamente neutro, não a predispusesse a tanto. 4 de setembro de 96